Olá, o Terra Viva DBO na TV está no ar. Sejam todos muito bem-vindos ao programa totalmente dedicado à pecuária bovina de corte e de leite. O Brasil bateu o recorde de exportações de carne bovina para o mês de fevereiro. Os dados são da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. O país registrou mais de 219 mil toneladas exportadas, equivalente a cerca de US$ 1 bilhão. Segundo a ABIEC, esse foi o maior volume exportado no mês de fevereiro desde 1997. As exportações avançaram 7,5% frente ao mesmo período do ano passado, enquanto o faturamento apresentou alta de 16,5%. A China e os Estados Unidos foram os maiores parceiros nas compras da carne bovina brasileira. Juntos, compraram 121 mil toneladas, mais da metade de todas as vendas do mercado brasileiro no mês. O aumento nas exportações se deve aos problemas enfrentados pelos países concorrentes no mercado internacional, segundo a associação. O Brasil segue sendo o maior exportador de carne bovina do mundo. O Vietnã confirmou a abertura de mercado para a importação de carne bovina brasileira. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante a sua visita à Ásia. Com o fluxo de comércio bilateral, que já se aproxima de US$ 8 bilhões, o Brasil exporta mais para o Vietnã do que vende para Portugal, Reino Unido e França. Por isso, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essa e outras medidas vão nos permitir ampliar os fluxos de comércio e de investimento entre nossos países. A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimento de frigorífico do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. Vamos agora para a nossa coluna Mercado Futuro de hoje, sobre as principais movimentações da semana. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo de milho na semana. Bom, pelo lado do boi gordo, essa foi uma semana de alta da arroba em boa parte das praças pecuárias pesquisadas aqui pela Radar Investimentos, com destaque em Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. Em Mato Grosso do Sul e em Goiás, as escalas de abate tiveram encolhimento. Isso também teve reflexo aqui nas programações de São Paulo, que ficaram relativamente mais curtas. Com isso, boa parte dos frigoríficos teve que subir a régua. Os preços de balcão, que estavam na casa aí de 310 na semana anterior, tiveram que vir mais próximos de 315 e alguns negócios também com algum bom fluxo nos 320 foram verificados, né? Então o mercado ganhou um pouco mais de tração com preços para cima, ao passo que as escalas de abate não tiveram tanta evolução. Pelo lado do mercado atacadista de carne com osso, a gente está na virada do mês, isso conferiu uma ligeira firmeza da carne no atacado. A gente vê a carcaça casada com uma alta de 50 centavos, 65 centavos, 70 centavos em alguns casos, né? Uma alta contida. E pelo lado das exportações, março tem se firmado como um mês ótimo para a venda de carne bovina. Apesar de uma pequena desaceleração da terceira semana para a segunda semana, caso o ritmo do mês todo até o momento fosse consolidado, a gente teria aí cerca de um aumento de 30% a 35% no volume embarcado nesse mês em relação a março de 2024. Esse é o cenário para o boi. No cenário para o milho, a gente viu que a logística que estava toda comprometida com a questão da soja, a colheita da soja, aos poucos vai se dissipando, né? A colheita da soja vai chegando mais na reta final, então vai dando um pouco mais de ar para a logística também destravar negócio do milho. Então aquele negócio que estava um pouco mais travado, o milho chegou a fazer teto, preços para cima, o vendedor começou a aparecer um pouco mais no mercado e com isso o comprador começou a ficar um pouco mais retraído. Então durante essa semana a gente viu preços quase que consecutivamente em baixa do milho aqui na região de Campinas. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Chegou a hora de conferir as notícias a respeito do mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na engorda do gado.
Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Vem trazer aqui relação de troca, né, com alguns produtos aí proteicos, né, concentrados proteicos, pensando já, né, na entrada aí do primeiro giro de confinamento, chegada de abril, como que são essas movimentações, o que que o produtor tem que começar a pensar, né, as relações de troca, o que que está compensando mais, o que que não está valendo a pena para esse período. Eu trouxe aqui alguns comparativos de coprodutos de algodão, né? O farelo de algodão, também o caroço de algodão, e trouxe também um comparativo com o farelo de soja e o milho. A gente já comentou bastante ao longo dessa semana, mas começando por ele, né? Se nós pegarmos aí uma relação de troca nesse último momento, ou seja, quantas sacas de milho o produtor consegue comprar com a comercialização de uma arroba de boi gordo? Esse momento é o pior momento dos últimos 15 meses, praticamente, com aproximadamente 3,4 sacas de milho compradas com a comercialização de uma arroba de boi gordo. Isso nas referências aqui em São Paulo, né? Utilizando Campinas como base de referência para o milho e também a Praça Pecuária de São Paulo, a comercialização da arroba do boi gordo, que hoje fica aí na faixa dos 315 até R$ 320 por arroba, dependendo de onde você faz comercialização. Se a gente extrapola agora esses valores, né, para as cotação dos outros produtos, nós vemos aí o farelo de algodão 28, farelo de algodão 38, com a sua variação subindo um pouco, ou seja, a cotação, a tonelada, né, desses produtos tem aumentado tanto quanto para a cotação da arroba do boi gordo, e nós vemos aí uma necessidade de mais arrobas de boi gordo comercializadas para compra de tonelada de insumo. Para o farelo de algodão 28, são 3,9 arrobas comercializadas para comprar essa tonelada, e para o farelo de algodão 38%, né, de proteína bruta, 4,28 arrobas. A gente pega todos esses produtos, né, de um período ali que no final do ano eram necessárias menos arrobas, né, tanto que a gente viu aquela alta bastante expressiva da cotação, principalmente aqui em São Paulo. E aí, migrando para os outros produtos, né, o caroço, a gente vê um período de estabilidade, assim como a gente está vendo para o farelo de soja. É claro que o farelo de soja ele é um pouco mais caro, são necessárias aí 6,26 arrobas de boi gordo comercializadas para a compra de uma tonelada desse produto, enquanto para o caroço de algodão, 4,21 arrobas necessárias para a compra da tonelada desse insumo. Porém, o produtor tem que ficar também um pouco esperto com relação ao teor de proteína desses produtos para a formulação da sua dieta. E se nós transformarmos tudo em pontos de proteína, ou seja, transformar todos esses produtos em uma tonelada de proteína comercializada, né, comprada, nós vemos aí que então o farelo de algodão 38%, ele é o que tem aquela relação de troca mais favorável, porque com ele apenas 11,28 arrobas de boi gordo são necessárias para a compra de uma tonelada de proteína, adquirindo o farelo de algodão 38%, seguido do farelo de soja, ou seja, dois dos produtos que têm a relação de troca mais cara, ou seja, necessitam, né, mais arrobas de boi gordo comercializados para a compra de uma tonelada desse insumo, na verdade são os que têm o teor de proteína mais alto e assim, consequentemente, fica mais barata a compra da tonelada de proteína bruta pensando na dieta para o produtor. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. E agora eu peço licença para os amigos pecuaristas para fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência tem Pecuarista em Prosa. Continue com a gente. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta e chegou a hora do Pecuarista em Prosa, o quadro que valoriza o protagonismo e a liderança de mulheres que trabalham em prol da pecuária brasileira. Confira.
No Pecuarista em Prosa de hoje, eu vou conversar com a Tatiane Kivitsbos, que é médica veterinária e especialista em reprodução animal. A gente vai falar como o monitoramento dos primeiros meses de vida do animal ajuda a reduzir a taxa de mortalidade, bem como acompanhar com exatidão a evolução dos tratamentos. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Que prazer te receber aqui, viu? É uma alegria. O prazer é todo meu, Flávia. É uma honra poder participar dessa conversa tão gostosa, né? De um assunto tão importante. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. E eu começo te perguntando, né? Qual que é o principal desafio que é enfrentado pelos produtores, né? Na criação de bezerras? É o alto risco financeiro? Hoje, a criação de bezerras, ela realmente é desafiadora, tá? Ela é uma categoria, né? Criar de bezerras é um cuidado que a gente tem que ter grande, porque é uma categoria bastante sensível, Flávia. Então, assim, se a gente for considerar os principais desafios, no meu ponto de vista, eu traria principalmente a mão de obra. A gente tem que ter hoje uma mão de obra muito capacitada para garantir que essas bezerras, elas cresçam saudáveis. Então, esse é o grande desafio, né? Garantir que elas tenham uma vida saudável agora como bezerras para que elas se tornem as vacas produtivas do futuro. E a gente só consegue isso hoje com uma mão de obra qualificada, né? Uma mão de obra qualificada que seja capaz de fornecer um colostro de qualidade para essas bezerras, que tenham um olhar clínico, né, para conseguir diagnosticar possíveis doenças dessas bezerrinhas. E isso tudo custa, o risco, né, das doenças é muito alto, né? Então, se a gente não consegue diagnosticar precocemente uma bezerrinha, o prejuízo que ela pode dar ao longo da vida dela é grande. E todo o custo que a gente teve, né, com investimento, compras de insumos, investimento com barracão, com treinamento de mão de obra, tudo isso também começa a se tornar alto, né, e o retorno sobre investimento, na verdade, a rentabilidade do negócio também acaba sendo prejudicado. Além de que também, né, uma bezerra que apresenta um problema hoje, agora ainda na fase inicial da vida dela, ela também se torna uma vaca menos produtiva no futuro. Então, a gente também tem esse risco, né, na produtividade futura desse animal. Exatamente, importantíssimo isso que você trouxe, Tatiane, a capacitação, né? O produtor precisa ter uma mão de obra capacitada para manter, né, a rentabilidade da sua propriedade. Por que então o manejo de maternidade é considerado um fator decisivo, né, para a produtividade leiteira? O primeiro ponto aqui, Flávia, que vale ressaltar é que as bezerras, elas nascem com uma imunidade imatura, né, que a gente chama. Então, a quantidade de anticorpos que as bezerras têm é insuficiente para elas combaterem as principais doenças. E aí, por isso, o cuidado na maternidade com as mães dessas bezerras, né, com as vacas, é essencial. Porque a imunidade dessas bezerras, ela vai ser, o que a gente chama de imunidade passiva. Então, ela vem de acordo com o colostro. Então, quanto mais colostro ela toma e quanto, né, um colostro na quantidade exata e com a qualidade que a gente prioriza, melhor vai ser a resposta imunológica dessa bezerrinha. E quais são os fatores, né, os principais que contribuem para a alta taxa de morbidade e mortalidade nas bezerras? Bom, um dos principais motivos, né, para que a gente tenha uma alta morbidade e mortalidade dentro das fazendas é a questão que eu já comentei anteriormente, que é a colostragem, né? Então, uma colostragem bem feita, né, em questão de qualidade e quantidade é essencial para que a gente tenha essa imunidade passiva nas bezerras e para que elas se sintam, então, preparadas para enfrentar, né, qualquer tipo de doença. Então, esse é um principal ponto. Quando a gente não tem uma colostragem bem feita, a gente aumenta os índices de morbidade e mortalidade dentro da fazenda. Além disso, né, ambientes, então a ambiência da bezerra, ela também é 100% responsável, aí ajuda muito, né, na incidência de doenças. Então, o ambiente mal ventilado, ambiente mal higienizado, isso favorece, né, o aumento ali da incidência de doenças. E também a questão, como a gente comentou, né, a qualificação de uma mão de obra. Então, quanto mais as pessoas são treinadas e capacitadas para fazer com que todo o manejo das bezerras seja adequado, a gente também consegue diminuir essa incidência de doenças. E existem também os patógenos, né? Então, por exemplo, a diarreia, a pneumonia são grandes causas hoje de mortalidade dentro das fazendas. Então, as diarreias, principalmente, né, elas são causadas tanto por patógenos ou por essa falta de colostragem, por exemplo, ou por uma contaminação, né, de objetos, enfim, que a gente vai
entrar em contato com as bezerras. E a diarreia por si só, ela causa uma debilitação muito grande dessas bezerrinhas, elas perdem condição de score corporal e isso prejudica todo o desenvolvimento delas, podendo levar à mortalidade. O produtor, a produtora precisa estar atento, né, a todos esses detalhes. E parece que as bezerras tendem, né, a esconder os sinais clínicos, dificultando, né, a detecção precoce das doenças. É isso mesmo? Como que funciona, né, esse diagnóstico? Na verdade, Flávia, existem estudos hoje na literatura que mostram que 80% das doenças, elas só são diagnosticadas a partir do primeiro sintoma clínico, né? E a gente fala que quando a bezerra já apresenta um sintoma clínico, pode ser tarde demais para a gente tratar. Significa que a doença, ela já está, de certa forma, avançada. Então, isso com certeza é um desafio, né? Pelo fato da gente ter que esperar, vamos falar assim, né? O primeiro sintoma clínico, a gente espera, às vezes, demais, né? Um tempo muito longo para começar os primeiros tratamentos. E isso é um grande desafio, né, no momento que ali qualquer atitude precoce pode salvar muitas vidas aí dessas bezerras. Pois é, e tem também a questão da tecnologia, né, que pode auxiliar o produtor, e através do uso de sistemas de monitoramento para a detecção precoce de alterações comportamentais e otimização de tratamentos. Qual que é o cenário em relação a isso? Isso é bem legal, Flávia, porque o mercado ele tem cada vez mais se modernizado, né? E nesse sentido, dentro da pecuária, voltada principalmente para a criação de bezerras de leite, existe hoje um sistema de monitoramento, né, para bezerras, que é chamado de Sense Hub. E esse sistema, ele justamente ajuda muito nesse ponto que a gente comentou aqui da mão de obra, o desafio da gente encontrar, né, as bezerras doentes de forma precoce. Então, como a gente comentou, né, 80% das doenças, elas aparecem somente depois do primeiro sintoma clínico, e isso às vezes pode ser um momento já tardio para a gente tratar essa bezerrinha com sucesso. E aí, nesse sentido, essas ferramentas de monitoramento, como o Sense Hub para bezerrinhas, né, o Sense Hub Young Stock, ele vem justamente para diagnosticar de forma precoce. Então, ele é um dispositivo que você coloca na orelha das bezerrinhas e ele analisa o comportamento dessa bezerra, né? Se ela estiver ainda no momento de aleitamento, ele vai pegar algoritmos, né, que vão ter informação dessa bezerrinha em questão de tempo de mamada e voracidade da sucção da mamada. E se ela estiver no pós-aleitamento, né, no período de desmame, ele vai pegar, então, informações como comportamentos de atividade, movimentação dessa bezerrinha e ruminação. Então, muitas coisas que a gente não consegue ver a olho nu, os sistemas de tecnologia hoje, eles já conseguem prever. Então, ele compara, né, o comportamento dessa bezerrinha com ela mesma e qualquer mudança, alteração nesse comportamento da bezerra, o sistema dá um alerta de que alguma coisa deve estar acontecendo com ela. Então, que provavelmente, né, algum início de doença esteja acontecendo, e isso favorece muito a saúde das bezerras, porque aí sim a gente tem um diagnóstico precoce e aí, por consequência, a gente tem um tratamento mais assertivo, um tratamento menos duradouro, muitas vezes, e com muito mais resultado. Muito importante. Que conselhos, né, você daria para as mulheres que desejam seguir na carreira de medicina veterinária, assim como você, né, especialmente nesse setor da pecuária? Que esse nosso quadro é voltado especialmente para elas, né? Qual que é o recado que você traz? Flávio, o grande recado aqui, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? É um mercado fácil? Não é. A gente sabe que é um mercado desafiador, né? Mas eu acho que as mulheres estão mostrando o seu valor, estão mostrando o seu potencial. E o meu recado é: não desista, né? O mercado tem muitas possibilidades, tem lugar para todo mundo. Então, corra atrás dos seus sonhos, a gente consegue mudar, né? O campo precisa de nós, mulheres, né? Da sensibilidade, do cuidado, principalmente nesse tema de bezerras, né? É um tema muito delicado que precisa desse olhar cuidadoso que nós mulheres temos. Então, assim, o meu recado é: siga, né, o seu coração, siga os seus desejos, estude, se aprofunde e mostre, né, realmente o seu valor. Eu tenho certeza que o mercado precisa muito de todas nós. Não tenho dúvidas, viu, Tatiane? Tenho certeza que todo o seu conhecimento que você trouxe hoje aqui pra gente também inspirou aí diversas mulheres para continuar seguindo aí no seu rumo na pecuária e atrás aí dos seus objetivos, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, foi um prazer te receber. Quero te deixar o convite, claro, para você voltar mais vezes, viu? Foi uma alegria. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço e o convite está super em pé. Só chamar que eu venho.
Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. E a minha amiga Regina Dourado tem um recado diretamente para você. Confira. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. No próximo bloco, fechamento do mercado do boi gordo. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e vamos para o fechamento do mercado do boi gordo desta sexta-feira. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças em 17 das 32 praças boiadeiras do país, sendo que na maioria delas o preço subiu. Começando a lista pelas altas de Barretos e Araçatuba, onde o boi subiu para R$ 317, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. No Rio de Janeiro, a alta foi geral, com o macho chegando a R$ 290 e a vaca R$ 267. No sul de Minas Gerais, a amiga pecuarista comercializa o boi gordo por R$ 275 por arroba. Na capital Belo Horizonte, o macho agora sai por R$ 283 e a fêmea por R$ 270 redondos. O mesmo preço da vaca do Triângulo Mineiro, enquanto o boi saltou para R$ 297. No sul do Tocantins, a pressão altista persistiu e o macho agora sai por R$ 287 e a vaca por R$ 257. Em Cuiabá, o boi é vendido por R$ 308 e a vaca por R$ 280 redondos. No norte do estado, o preço do macho subiu para R$ 308 e o da fêmea para R$ 283 por arroba. No sudeste e no sudoeste mato-grossense, o pecuarista só aceita vender o boi por, no mínimo, R$ 307 e a vaca R$ 285. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o preço do boi aumentou para R$ 308 e em Três Lagoas para R$ 310. Em Dourados, alta geral, com o macho custando R$ 309 e a vaca R$ 285. Fechando a lista de arribadas com a região sul de Goiás, onde o boi saltou para R$ 297 e a vaca para R$ 280 redondos. E em Pelotas, o preço do macho também diminuiu e agora sai por R$ 11,35 o quilo vivo, ou R$ 331 por arroba. Foi muito bom estar com você ao longo desta semana. Muito obrigado pela companhia e segunda-feira a gente está de volta. Tenham todos um ótimo fim de semana e continuem acompanhando a programação do canal Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil.